Ok. Já estamos no ar. Olá, muito boa tarde. Bom dia, boa noite. Ok. Pronto. Isto ficou em pausa. Ok. Ora bem, vamos então dar início à nossa terceira live sobre oração mística. Hoje nós trazemos uma temática inerente a este exercício espiritual, a esta via interior de desenvolvimento pessoal, que é a batalha interior. Eu diria até que este tema é um daqueles grandes temas centrais, não é? Da via mística. No fundo, de qualquer via de desenvolvimento pessoal. Mas na via mística, na via interior, esotérica, ela é o centro do núcleo. Porque tudo se trata da batalha interior. E por isso, hoje, achamos por bem trazer essa temática um pouco para elucidar sobre o que é que se trata verdadeiramente sobre a batalha interior, quais são os componentes que estão anexados a esta temática. E é óbvio que não vamos esgotar o tema, porque o tema é gigante. Mas ainda assim, de forma simples, um pouco sintética, a levantar um pouco o véu, vamos então hoje dar esta conversa através deste direto para que tu, que estejas aí, em casa, no trabalho, seja lá onde for, seja lá quando for que estiveres a ver este vídeo, possas perceber um bocadinho mais do que pressupõe esta batalha interior, do que pressupõe verdadeiramente um trabalho sério, comprometido, do desenvolvimento das tuas características internas. Por fora, todos nós sabemos o que é desenvolvermos as nossas aptidões, não é? As nossas hard skills, como se diz na vertente psicológica e principalmente no mundo de recursos humanos. As hard skills, aquilo que as nossas competências para fazer algo. Agora, as soft skills, aquelas características que vêm do nosso caráter, do nosso temperamento, a forma como nós aliamos uma relação com a outra, isso são competências que demandam mais tempo, demandam mais energia, demandam um cuidado diferente da nossa pessoa e uma atenção muito maior. E por isso não é algo que se desenvolve do dia para a noite, de hoje para daqui a uma semana ou 15 dias, nem para daqui a um mês. É algo que demora a vida inteira. E diria até várias vidas, porque é o grande projeto. E a batalha interior vai estar constantemente presente em várias faixas, digamos assim. A batalha não é só uma. E nós já vamos compreender, mais daqui a pouco, o que é que nós estamos aqui a falar de batalha interior relacionado com faixas. A batalha é uma batalha, é só uma. É saber guerrear. Não por fora, com os inimigos, com outras pessoas, mas por dentro. Ou seja, connosco próprio, contra as nossas próprias tendências, desta ou de outras encarnações. No entanto, é algo que nós não fazemos de uma só vez. Fazemos por patamares. Porquê? Porque nós próprios somos feitos de patamares, de faixas de energia, como lhe queira chamar, por oitavas, enfim. Dependendo da linguagem que queiras utilizar ou te sintas mais familiarizado ou familiarizada, é tudo uma escadaria. E por isso nós aqui vamos falar um bocadinho sobre esta escadaria e o que pressupõe esta batalha, que é constante, ininterrupta, não tem fim. E é como a própria oração. É um paralelismo. A oração não deve ter fim. É um contínuo. Nunca se chega ao fim, nunca se chega à meta. E esta batalha é igual. Uma e outra são a cara e a coroa de uma mesma moeda. E é assim que devemos ver a situação.
nós não nos devemos ver como um produto finalizado, mas sempre por finalizar. E isso é importante. É importante ter constantemente isso na memória, na consciência, de que todos os dias, a todo momento, nós temos que nos melhorar. Não apenas nas hard skills, nas nossas competências, para saber trabalhar com alguma área de conhecimento, área profissional, o que seja, mas principalmente as nossas soft skills, mais uma vez, para que o nosso caráter, a nossa pessoa, nós consigamos, dentro do nosso coração, limar todas as arestas. Devagar, mas que esse trabalho vá sendo construído paulatinamente ao longo do tempo. E isso é fundamental. É fundamental ter essa consciência de que não é de hoje para amanhã. É fundamental a consciência que não acontece de uma única vez. E é fundamental perceber que nunca o trabalho está terminado. Hoje em dia, trabalha-se muito na ideia de que vou fazer, para um dia alcançar algo e depois. E depois desse alcançado, o que fazer? Isso não existe. O que existe é, uma vez alcançado esse patamar, que antes era a nossa meta, percebe-se que nesse pódio existe agora um outro grande caminho adiante. Então esse pódio, afinal de contas, só se tratou de um mero checkpoint, digamos assim, numa linguagem desportiva. Ou seja, foi apenas um intermédio. Eu cheguei até aquele ponto intermédio. Não cheguei ao fim. A minha ilusão de crença mental, psicológica, espiritual, a minha ignorância, fez-me crer que o fim era aquele. Mas não é. E por isso, cá na Terra, não existem produtos acabados. Ninguém é um produto acabado. Nem nunca poderá ser. E essa é a magia de estarmos aqui, uns com os outros, a poder evoluir o mais que pudermos. Uns com os outros, umas vezes, outras vezes em solitário. Mas o importante é que tenhamos constantemente esta noção de que caminhamos em frente para algo melhor. Mas que esse algo melhor nunca termina aqui, nesta experiência, nesta vida. Ok? Então, hoje, vamos estar aqui um bocadinho, 3/4 de hora, 1 horinha, não vou estar aqui muito mais tempo, a falar sobre tudo isto. Sobre a oração mística, a oração interior, a oração do coração. E sobre, principalmente na sua vertente, a batalha interior. Okay? Mas antes, eu gostaria só de lembrar a todos os que estão presentes de que dia 29 e 30 de dezembro vai-se realizar uma masterclass sobre a oração mística, sobre o chamado para esta via mística de desenvolvimento pessoal. Claro que a nomenclatura pode assustar um bocadinho as pessoas que não estão habituadas, mas ainda assim, quem está preparado, quem sente o chamado dentro de si, quem entende nem que seja só um bocadinho da minha linguagem que eu estou aqui a tentar partilhar convosco, vai perceber no seu íntimo, no seu coração, olha, isto é para mim. Eu posso não saber muito sobre isto, mas isto é para mim, isto toca-me. Não sei de como, não sei de que forma, nem sei porquê, mas isto é para mim. Então, se tu és assim, se tu estás nesse ponto, então inscreve-te, porque o evento é totalmente online, totalmente gratuito. É algo que nós aqui na Escola da Consciência estamos a disponibilizar este material pela primeira vez de forma totalmente gratuita. Por isso, é uma oportunidade que nós damos a todos aqueles que querem desenvolver-se dentro desta via. Existem muitas vias, muitas. No entanto, esta é uma que está na base de todas as outras.
E por isso, quem quer um desenvolvimento pessoal e espiritual verdadeiro, recorre à base, recorre à origem. E esta está na origem de todas as outras. Por isso, dia 29 e 30, Masterclass sobre a Via Mística, o chamado para a Via Mística. Será através da plataforma Zoom e, por isso, será necessária a tua inscrição. Pode ser através das redes sociais, através do WhatsApp, através do site, enfim, pode ser sobre qualquer meio que queiras utilizar, por e-mail, por exemplo. O que importa é que chegue até nós o teu nome, o teu e-mail, o teu endereço de e-mail, para que dia 29 e 30 de dezembro, antes da passagem de ano, possas, às 22 horas em cada um dos dias, estar presente na nossa Masterclass. Ok? Pronto. Isto gostaria que ficasse partilhado. Está partilhado e é importante que assim seja, para dar oportunidade a todos que queiram aprender um pouco mais sobre o que é a Via Mística e como se desenvolver verdadeiramente nesta caminhada. Ora bem, é óbvio, eu vou começar por esta distinção, mas parece-me óbvia, como é claro, que é, existe uma batalha exterior e uma batalha interior. Claro que isto é o beabá, e alguns dir-me-ão que é suposto demais. Claro que sim. Existe a batalha que todos os dias, todos nós, temos que enfrentar no nosso dia a dia, seja com a família, em casa, connosco próprios até, em termos que nos aturar, no trabalho, na sociedade, com a vizinhança, enfim. É tudo aquilo que nós atraímos para a nossa vida, fruto das nossas escolhas, e que nós temos que, de uma forma hábil, não é? Uns mais, outros menos, mas temos que saber desenvolver. Não é ir contra uma parede, é saber trabalhar em nós competências para que esses desafios possam ser ultrapassados. E esses desafios, ao serem ultrapassados, nós estamos a desenvolver, ou seja, é uma oportunidade que a vida nos traz para desenvolver competências em nós. E isso é fantástico. No entanto, todos nós também temos o outro lado da questão, que é a batalha interior. A batalha interior já não tem a ver com a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C. Tem a ver connosco próprios. Apenas. Tem a ver com a batalha realizada dentro do nosso corpo físico. A batalha realizada no nosso campo energético, na nossa psique. E quando digo psique, estou a falar do mundo ou de um aspecto mais emocional e mental, e também os nossos grandes desafios de caráter puramente espiritual. Ou seja, estas 4 camadas, física, energética, psíquica, onde temos as emoções e os pensamentos, e por fim o espiritual, são os grandes campos onde nós temos as nossas grandes batalhas. Isso é fundamental nós percebermos isso. Logo assim de início. Nós não somos apenas feitos de carne e osso. E pensar que é apenas o corpo físico. Que as nossas doenças físicas é que são o cerne da questão. Claro que hoje em dia já se começa a dar um bocadinho a ênfase também à saúde mental. Certo? Um bocadinho. Começa-se a perceber também por influência, e ainda bem que assim é, de culturas orientais, de que existe um campo de energia à volta do nosso corpo. Não é? Que a ciência lhe chama o campo eletromagnético. Que bom que assim é que começa a consciência a perceber, a expandir-se e a compreender de uma vez por todas que nós não somos apenas feitos de carne e osso. Não somos feitos apenas de um conteúdo para se vestir.
tecidos para se mostrar aos outros na sociedade. Não. Nós temos muitos campos de atuação. Vai aos poucos. E o que eu estou aqui a querer partilhar é abrir ainda mais esse leque. Permitir que se expanda ainda mais esta consciência sobre aquilo que pressupõe ser um ser humano atuante aqui nesta realidade física, encarnatória. Então, uma vez mais, a física, a energética, a psíquica, que é emocional e mental, e, por fim, a espiritual. Ou seja, então, se assim é, estes 4 campos que estão constantemente em paralelo a atuar na nossa vida, são 4 campos que a nossa consciência tem que saber dividir-se e estar consciente, não é? Dos processos que estão a acontecer em cada um destes lugares. Parece óbvio. Dito assim, parece óbvio, certo? Mas é assim mesmo. Ou seja, todos os dias há uma demanda para saber equilibrar a relação que nós temos com o nosso corpo físico, seja de alimentação, de higiene, de movimento e exercício físico, seja de descanso, de repouso, enfim, existe uma série de demandas que o próprio corpo físico nós temos que conseguir paulatinamente saber gerir todas estas questões. É óbvio. Agora o mesmo acontece nos outros campos. O nosso campo energético, que está intimamente relacionado ao nosso corpo físico, também tem muitas demandas. Como dizem na cultura indiana, com os pontos Marma, com os chakras, como dizem na cultura chinesa, não é? E também japonesa, temos os meridianos, onde passa a energia Qi, ou Qi. Nós percebemos que basta um distúrbio em um dos meridianos ou num dos pontos Marma que vai causar logo uma série de interferências em vários outros. Porquê? Porque é uma rede. Da mesma maneira, no corpo físico, acontece algo semelhante. Se eu exagerar, por exemplo, na alimentação, é óbvio que isso vai me causar graves distúrbios noutros campos dentro da saúde física. Não vou conseguir descansar direito, vou ganhar peso e por isso o movimento vai ser dificultado, o exercício físico vai ser dificultado, trabalhar vai ser dificultado, enfim, parece óbvio, certo? Agora, no mundo psicológico ou psíquico, nós temos a parte emocional e temos a parte mental dos pensamentos. Então aqui nós temos uma grande área de atuação dentro de nós próprios. Saber lidar com as emoções de forma equilibrada para cada contexto. Porque o equilibrado, em termos emocionais, não se trata de andarmos constantemente pela vida tipo meio morno. Nem para cima, nem para baixo. Nem triste, nem alegre. Nem com raiva, nem apático. Não. Não é isso que eu estou a dizer. O equilibrar é saber que em cada contexto a vida está-nos a pedir, ao melhor de nós, uma resposta também de caráter emocional. Que muitas das vezes, de forma instintiva, nós fazemos e agimos de uma determinada maneira, emocionalmente, mas que temos que saber lapidá-la. Temos que saber transformá-la. E isso é extremamente importante. E com isso, mais uma vez, eu não estou a dizer que é ser meio morno. Como hoje em dia, nesta via da espiritualidade, tanto se faz crer às pessoas de que temos que ser um pãozinho sem sal. Temos que ser uma linha reta que não sente, que não faz, que não respira, que não faz nada. Isso é completamente mentira. O nosso mundo emocional precisa de vida, precisa de existência. Se nós quisermos aniquilar pura e simplesmente as nossas emoções,
deixamos de ter um grande campo de atuação da nossa própria individualidade, que é o mundo emocional, deixa de existir. Se deixa de existir, nós percebemos claramente que andamos aqui neste mundo completamente robotizados. E infelizmente é o que vê-se cada vez mais. E nas camadas mais jovens, infelizmente, isso é um dado cada vez mais presente. Mas, voltando, é fundamental perceber que lidar com as emoções é algo que demanda muita energia, demanda muita força interior, porque também não temos que dar asas a todas as emoções que sentimos. E aí já vamos compreender um bocadinho mais lá à frente o que é que eu estou aqui a querer dizer com isso. Muitas das emoções são fruto de nós próprios, sem dúvida, mas muitas outras são fruto de outras pessoas que estão no nosso contexto, fruto de outras entidades e por isso estamos a ser suscetíveis a influências de caráter espiritual, energético e por isso os contextos são tantos, digamos assim, não é? Há sempre uma multiplicidade muito grande de contextos a acontecer em paralelo que nós percebermos claramente, sabermos destrinçar a emoção A, a emoção B e a emoção C, se é meu, se é deste, se é do outro, se é de fulano, se é de cicrano, se é desta entidade, se é daquela, se não sei o quê. Tudo isso demanda um grande nível de consciência e muito tempo de treino consigo próprio. E por isso as emoções, saber equilibrá-las, saber trabalhá-las, saber manejar bem a espada dentro deste campo de batalha, é muito importante. Mas também agora faltam os pensamentos. E a situação agora aqui complicou-se profundamente. Porque dentro do campo psíquico, não é? Nós temos esta amálgama de emoções e pensamentos. Uma coisa não é assim tão distinta da outra. São em frequências diferentes? São. São mensuráveis em termos quânticos? São. Mas ainda assim pertencem ao mesmo mundo da realidade. E por isso é fundamental perceber que eles trabalham em conjunto. Não é uma coisa separada da outra. Pelo contrário. Nós percebemos claramente, e basta fazer uma pequena retrospectiva, dá 5, 10, seja uma hora ou duas atrás, e basta perceber que, mediante determinados pensamentos, eu vou ter X emoções. Mas se eu de repente imaginar que já estou a ter outro tipo, ou lembrar-me que estou a ter outro tipo de pensamentos, a emoção acompanha os pensamentos. Ela não vai ficar separada dos pensamentos. E o que é que isso nos diz? Que estes dois elementos funcionam em conjunto. Não é separado. É em conjunto. E é preciso saber manobrar bem esta maquinaria dentro da nossa consciência. Porque para piorar a situação, nós temos vários tipos de mente. Temos a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente e a nossa mente inconsciente. É como se fossem caixinhas, não é? Como aquelas bonecas russas, umas caixinhas dentro das outras. Ok? No qual o consciente é uma pequeníssima parte daquilo que nós temos consciência sobre os processos que estão a acontecer, mentais, emocionais e de sensações do campo energético, mas muito mais informação há na mente subconsciente e infinitamente vezes mais há na mente inconsciente. Porque para piorar uma vez mais ainda a situação, como se já não fosse o bastante, nós temos a nossa mente inconsciente pessoal, mas ela mescla-se, não é? Ela pertence a uma grande rede de uma mente coletiva inconsciente. Ok? Então é como se
toda a informação do mundo, do universo, do cosmos, tivesse registado dentro dessa caixinha que está na nossa mente. E nós temos acesso a isso, mas de forma inconsciente. Só que isso não é por ser inconsciente que não vai interferir nos nossos processos cognitivos. Isso se interfere direta ou indiretamente nos nossos processos cognitivos, ou seja, dos pensamentos, é óbvio, tal como há pouco falei, vai interferir com as nossas emoções. Isso vai interferir com as nossas emoções, vai interferir com as nossas sensações. E por último, as sensações, emoções e pensamentos, tudo em conjunto, vai interferir aonde? No nosso corpo físico, na nossa realidade física, no nosso estado anímico, não é? Na nossa força interior para desempenhar esta ou aquela tarefa. Então nós começamos a compreender que isto trata-se de uma grande rede, não é? Só que em faixas distintas umas das outras, mas tudo se trata de uma grande rede de informação, não é? Que está toda ela conectada entre si, não é? E que isso existe ou coexiste dentro de nós mesmos. Agora, nesta coexistência, existem coisas que são positivas para nós e nos trazem um alento, trazem-nos força, trazem-nos uma chama forte dentro do coração para estarmos presentes na vida, para conseguirmos conquistar os nossos sonhos, para nós conseguirmos ultrapassar os nossos desafios. Mas existe também o oposto. E existe muita informação, muitos componentes que estão aqui precisamente para nos desafiar. Estão aqui para colocar um grande travão à nossa força interior. Basta perceber como foi o teu dia, como foi ontem, como foi na semana passada, como foi há um ano atrás ou dois, e facilmente percebes isto. Eu não estou a trazer aqui nada de novo, nem me interessa ter esse troféu ali na vitrine a dizer, olha, o Micael está a trazer um conhecimento novo. Não. Eu tenho perfeita consciência e estou perfeitamente em paz com isso, de que este conhecimento é mais antigo do que qualquer um de nós. Só que é precisamente por ele ser antigo que é verdadeiro. Só que, infelizmente, ele não é veiculado nas escolas. Ele não é veiculado facilmente nos mídias. Não é. Mas devia. Devia para quê? Para que nós, cada um de nós, tivesse uma ferramenta mais aguçada a perceber que o trabalho é feito consigo mesmo. E com certeza, por exemplo, as camadas mais jovens, crianças, não é? Os jovens, os adolescentes e mesmo jovens adultos, teriam uma outra consciência face à existência, face à vida, que lhes daria mais capacidade e mais ferramentas para conseguirem ultrapassar os seus desafios. Certo? E agora, ainda falta falar de uma outra faixa, que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, agora estamos a falar então de uma realidade ainda mais extensa. Porque aí nós estamos em contacto com todo o mundo espiritual. Não apenas a nossa individualidade, fruto da nossa personalidade. Não é? Que é o cruzamento do temperamento com o caráter. Não, nós agora estamos a falar de uma coisa coletiva. De uma realidade coletiva. De uma realidade invisível para os nossos órgãos dos sentidos. É como se dizia antigamente, só com o sexto sentido, não é? É que nós conseguíamos percepcionar essa dada realidade. Claro que hoje em dia ela é mais palpável, não é? E cada vez mais há pessoas, e ainda bem que assim é,
Há pessoas com ferramentas interiores para reconhecer esse lado invisível da vida. Porque não é porque é invisível, mais uma vez, pelos órgãos dos sentidos, porque na realidade ela não é invisível. É tão palpável como nós próprios, a nossa carne e o nosso osso, só que simplesmente é numa outra faixa de energia. Se quiseres lhe chamar assim, de uma outra faixa quântica, de uma outra faixa de onda eletromagnética, em termos científicos. Porque eu não estou aqui eu estou a fazer questão de trazer estas várias nomenclaturas para que tu própria, ou tu próprio, percebas que isto não são espiritualidadezinhas. Não é por nós estarmos aqui a falar. O Micael e a Iris, volta e meia, estão sempre a falar da via mística, da religião, deste tema, ou da mediunidade, ou seja lá o que for. Mas é teorias. Não, isto não são teorias. Isto é a realidade. E tanto é a realidade que, felizmente, hoje em dia, a ciência vai comprovando, ano após ano, cada um destes factos. E eu faço questão que, quando vimos aqui nas lives, e mesmo nas nossas várias atividades que temos ao dispor, de volta e meia falar sempre nestas nomenclaturas mais científicas. Um pouco para desconstruir esta ideia de que são teorias de espiritualidades. Não. Elas são a verdade. Pura e simplesmente. É preciso ter a humildade de as compreender tal como elas são e não lhes querer acrescentar mais nada para fazer um floreado ao nosso gosto. São o que são e é assim mesmo. Ok? Agora, convém compreendermos que nesta história do mundo espiritual, e aqui eu chamo sempre muita atenção também pela nossa própria história pessoal, não é? E profissional, chamo sempre muita atenção para as pessoas que são portadoras de uma mediunidade mais aflorada, digamos assim. Porquê? Porque essas pessoas, tendo ou não consciência disso, não é? Têm este campo mais espiritualizado do que outras. De que, pura e simplesmente, este lado mais espiritual, este acesso, não é à filosofia, nem às teorias, nem à religião ou à teologia. Vamos ver se nos entendemos. Tem a ver com o acesso a este mundo mais invisível. Apenas sentido por este sexto sentido, por esta intuição, por estes pensamentos superiores. Como normalmente estas pessoas não têm esta parte desenvolvida, pura e simplesmente estão mais agarradas às suas raízes materiais. E está tudo bem com isso. Agora existem as outras pessoas, onde eu estava a dizer que são possuidoras, aliás, de uma mediunidade mais aflorada. Quero eu com isto dizer que é uma espécie de um convite que a vida lhes faz para que ali tenham as sementes para compreenderem, não é? Para adentrarem no conhecimento deste mundo, que é o mundo espiritual, que é numa faixa muito mais superior do que as outras, do que o mundo físico, do que o mundo sensível do lado energético, do que o mundo psíquico. É muito mais alto. Mas ele é mensurável. E a ciência está a tratar disso. É mensurável. Agora, no que toca à mediunidade, normalmente as pessoas, como é um convite, elas partem sempre do ponto da ignorância. Só que, aos poucos, desenvolvendo-se a ideia, pelo menos da espiritualidade, não é? É sempre no sentido da evolução. Nunca da involução, mas da evolução. Ou seja, de partir do ponto menos, onde há sofrimento, onde há ignorância, onde há perda, possa gradativamente ir aprendendo
patamar após patamar e desenvolvendo as suas capacidades e espirituais. Ou seja, para estas pessoas, e por isso é um chamado da espiritualidade para esta via cada vez mais interior, a senda já não é tão focada nesses aspectos mais materiais, embora eles também existam, mas, em paralelo, compreender e aceitar na sua vida de que a vida é assim mesmo. É esta multiplicidade de realidades. Porque a nossa mente lógica, racional, ou a nossa parte emocional, quer o bem bom, quer aquilo que é conhecido, quer aquilo que é fácil, quer aquilo que é doce, que sabe bem, não é? Aquilo que dá menos trabalho. Que na máxima eficiência dê menos trabalho. E no fundo, essa partezinha de nós ignorante busca isso em todo o lado. Seja com as pessoas, seja na profissão, seja na casa, seja na roupa, na alimentação, no dormir, enfim, em todo o lado. Eu podia estar aqui a dar um sem número de exemplos. Em todo o lado nós queremos esse lado mais fresquinho da vida. Certo? E com certeza, hás de reconhecer que no teu dia há momentos assim. Espero que não tenhas uma vida completamente assim, mas é óbvio, somos humanos. Há momentos no dia, volto-me a repetir, em que esta parte mais humana, mais ignorante, mais materialista, digamos assim, ainda por limar, que existe dentro de nós, ela vem ao de cima. E por isso mesmo é que quando estas partes ignorantes de nós, seja no mundo físico, energético, psíquico ou espiritual, quando tudo isto, esta caixa de informação se mostra à nossa consciência, o que é que uma pessoa tem que fazer? Olha, afinal estás aqui. E agora? Vamos fazer um exame, vamos refletir sobre o que é melhor para mim neste contexto. De onde vem isto? De que área é isto? Estou a sentir isto, estou a sentir aquilo, estou a sentir aquilo outro. É meu? É do colega? É do vizinho? É deste ou daquele? Enfim, há todo um contexto, uma panóplia enorme. Mas a senda de desenvolvimento pessoal, espero que estejas a compreender esta mensagem, é que é mesmo assim. Dá trabalho. Dá trabalho. É real isso. Dá mesmo muito trabalho nós conhecermos-nos. Não é fresquinho. Não é docinho. Não é nenhuma sobremesa que nós vamos ter depois no final do jantar. Como presente de nos termos portado bem. Não é assim que funciona. E nós precisamos, logo à partida, mas é que é logo à partida, não é a meio do caminho nem no fim. Até porque o fim nunca existe, mas não é a meio do caminho. É logo à partida compreender que estas noções, colocadas em prática, porque não é só teoria, não é só para ficarem coisas bonitas na mente, para florear a nossa mente, a nossa cabeça, porque senão só vai fazer entulho. Estas coisas colocadas em prática no dia a dia dão muito trabalho. Demanda muito, muito empenho. Demanda muito tempo. Demanda muito interesse em querer perceber realmente como é que esta maquinaria funciona. Porque a maquinaria não é do vizinho, é nossa. Somos nós. E enquanto nós não estivermos a manobrar bem a nossa própria máquina, quem vai sofrer? Somos nós. Quem vai atrair problemas? Somos nós. Quem vai atrair cada vez mais coisas que não são para si? Coisas que não lhe traz a verdadeira felicidade? Que não lhe traz a verdadeira paz?
que não lhe traz um verdadeiro sentido para a vida, um sentido de realização interior, um sentido de amor. Se não formos nós próprios, ninguém será. Porque é mesmo assim que esta escola está criada. Para que cada um consiga ter a consciência de que tem que se trabalhar a si mesmo. E essa batalha interior é em cada um destes planos, ou destes mundos, ou destas realidades, como lhe queira chamar, é em paralelo. Certo? É bom que tenhas presente que isto é mesmo assim. E agora poderás dizer, como é óbvio: Micael, mas olha, isso eu já tenho, assim, minimamente a consciência de que de facto as coisas são assim. Que bom que tens essa consciência. Se estás neste ponto, vem caminhar connosco. Porque nós fazemos muito trabalho, tenho aqui muito trabalho por detrás, para virmos aqui simplificar ao máximo tudo isto que estamos aqui a trazer. Agora, a realidade não é só isto. A realidade existe muito mais. Mas se tu consegues compreender este pouco, e este pouco já parece muito, fantástico. Fantástico. E vem caminhar connosco. Estamos aqui de portas abertas para querer receber pessoas interessadas, verdadeiramente motivadas, com gosto em querer se resolver, em querer evoluir, em querer tratar de todo o seu entulho, da sua lixeira interior e transformar-se numa nova pessoa. Para poder fazer aquilo que é suposto, que foi planeado antes da existência, para ser feito. Porque não são teorias. Porque não são palavras bonitas. Se não forem colocadas em prática, são treta. Não valem para rigorosamente nada. E por isso, nós falamos e fazemos questão de simplificar ao máximo. Se consegues compreender, e eu acredito que sim, então dá continuidade ao teu caminho e vai fundo. Compreenda de uma vez por todas que precisa de tempo. Precisas de olhar para ti, de te ouvir. Precisas de dar aí uns murros na mesa para dentro de ti dizeres basta. Agora eu quero um caminho diferente. Agora eu quero um caminho novo. E para isso, para esse novo caminho acontecer e se tornar realidade, há que tomar escolhas diferentes. E por isso é que o conhecimento é fundamental. E conhecimento é poder. É poder em quê? De fora? Não, ninguém aqui vai conquistar impérios. Esse tempo dos impérios já passou. Ficou em antigas civilizações. Agora não, nós estamos em pleno século XXI e ninguém vai agora andar a construir impérios. Muito menos castelinhos feitos de pedra. O que nós vamos fazer é conquistar os impérios que temos aonde? Cá dentro. Aonde? Na forma como lidamos com o nosso corpo físico, na forma como nós lidamos com o nosso corpo energético, na forma como nós lidamos com as emoções, na forma como nós lidamos com os nossos próprios pensamentos e na forma como nós lidamos com o nosso campo espiritual. Esse, sim, deve ser o nosso verdadeiro império. Como dizia Fernando Pessoa, o nascimento do quinto império. E é mesmo. O nosso quinto império. Ok? Se alguém tiver dúvidas, por favor, escreva, faça um comentário, tá? Que eu, dentro dos possíveis, vou respondendo. Dou continuidade, não é? Mas, sempre que possível, vou correspondendo com as dúvidas que possam estar presentes. E agora, fica a questão. Para finalizarmos, fica a questão que é central.
Uma vez que esta batalha interior acontece nestes 4 campos, não é? Ditos o físico, uma vez mais, energético, psíquico e espiritual, aonde é que agora se encaixa a oração? Especificamente a oração mística. Claro que se encaixa. E a resposta é óbvia. É que quanto mais tu adentras na oração, dentro desta vertente mais interiorizada, não apenas a oração dita falada ou mental, mas numa oração mais interiorizada, tu vais compreender claramente, e isto não são palavras. É pena que isto só mostre palavras, mas não são palavras. É fruto da experiência. Não apenas minha, mas, por exemplo, ainda na semana passada aconteceu o desafio 7 dias, no qual vários participantes, ou melhor, todos os participantes, tiveram a oportunidade, cada um por si, de ter a experiência, mínima que seja, do que é essa via mais interiorizada da oração. E realmente qual é o poder que ela tem dentro de nós, nestes 4 campos de ação. E dia após dia, sempre um bloquinho mais na sua construção interior, cada um foi percebendo como isto funciona. É já um início. E que bom que assim é. Porque em algum momento nós temos que dar o primeiro passo. Em algum momento nós temos que dar aquele murro na mesa e dizer basta, eu vou dar agora um caminho diferente a mim mesmo. Ou a mim mesma. Porque eu mereço. E então, quanto mais eu me afinco nesta via, nesta vertente da oração, interiorizada, sintonizada com o seu coração, mais estes componentes físicos, energéticos, psíquicos, espirituais, começam todos eles a fervilhar e a vir ao de cima na nossa consciência. E aí há a oportunidade de, um atrás do outro, poder perceber, agora com um nível de consciência mais elevado, fruto do exercício na oração, não é? Fruto dessa interioridade maior do que anteriormente, e perceber, um atrás do outro, olha, há este componente físico que precisa ser retificado, há aquele componente energético que também precisa ali de ter aquele ponto, há estas emoções, há aqueles pensamentos que estão intrincados um no outro, há aquela realidade espiritual que está envolvida com todo este contexto. Enfim, eu só estou a dar aqui um pequeno exemplo. Mas toda esta dinâmica, não é? Nestes 4 campos, eles acontecem constantemente. E quanto mais uma pessoa vive conectada a si, não por palavras, verdadeiramente conectada a si, pouco a pouco, tudo começa a vir cá para fora e tudo começa a ter um sentido muito mais profundo. Porque não é pura e simplesmente, como tantas vezes eu assisti nas mentorias que nós fazemos, de, olha, o que é que sentes neste momento? Sinto triste. Há uma tristeza no meu coração. Ok. E essa tristeza vem de onde? Não sei. Essa tristeza começou onde? Não sei. Essa tristeza está aqui porquê? Não sei. A única coisa que normalmente as pessoas têm noção é que estão tristes, ou que estão alegres, ou que estão com raiva, ou que têm este pensamento, ou que têm aquele, ou que sentem uma dor nas costas, ou que sentem um formigueiro nos pés, ou que têm uma pressão no topo da cabeça. Enfim, só conseguem nomear o que estão a sentir. Agora, há muito mais informação a buscar de cada um destes fenómenos que acontece dentro de nós. E isso é que traz o sumo à verdadeira existência. O eu perceber porque é que estou assim, de onde é que eu estou assim, de onde vem este pensamento ou aquela emoção.
que traz aquela sensação e que me coloca neste estado físico, sem força, com dor na... Percebendo este contexto, é que eu vou realmente dar um significado muito mais completo à minha existência. Caso contrário, eu passo 80, 90 anos nesta realidade física e o que é que eu aprendi de mim mesmo? Zero. O que é que isso vale quando um dia desencarnar e for ter com as equipas de auxílio? Zero. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz por mim mesmo para me melhorar? Zero. Então o que é que eu avancei? O que é que eu evoluí? É óbvio. O resultado é zero. Não é isso que é o suposto. Não é isso que é pedido. Okay? O que é pedido é exatamente o oposto. É nós sairmos do marasmo, nós sairmos de estarmos fechados dentro de nós próprios, é nós sairmos desta camisa de forças que não nos deixa fazer nada para lado nenhum, para nós podermos finalmente dar esse primeiro passo de eu vou batalhar isto por mim. Eu vou me conhecer, eu vou dar um verdadeiro significado à minha existência. Agora, infelizmente, hoje em dia, quer-se querer acreditar que dar um significado, dar um sentido de realização interior à vida, é meramente no campo profissional, no campo do estatuto social. Eu fiz esta empresa, porque eu tenho X funcionários, porque eu montei uma startup, porque eu fiz não sei o quê, porque eu já fiz este projeto e outro, e outro, e outro. Sou uma pessoa muito realizada. Olha como eu sou uma excelente pessoa. É tudo mentira, é tudo treta. Para que é que isso funciona? Rigorosamente nada. É apenas uma partezinha da nossa vida que hoje em dia se quer crer que é o fundamental, quando não é. Mantém tudo igual na tua vida. Pura e simplesmente começa esta via mais interior, mais mística, juntando-lhe a oração, e vais compreender que tudo pode ficar exatamente igual na tua vida exterior. Mudando a tua perspectiva interior, tu vais conseguir dar muito mais importância, muito mais luz, mais brilho, mais cor à tua própria vida. Não precisas de mudar grande coisa. Claro, em determinados contextos nós precisamos e muito de mudar as coisas. Mas assim, regra geral, só se uma pessoa estiver a fazer um caminho de vida que de nada é o seu, aí sim precisa de uma grande mudança, estrutural até. Fora isso, a pessoa mantém a sua vida, mantém a sua família, mantém a integridade do seu lar, mantém a integridade na sua profissão, na sociedade, com a vizinhança. Só que leva-lhe é agora uma outra força, uma outra luz. E isso faz toda a diferença. Faz ou não faz? Claro que faz. Claro que faz. E a oração, nesta componente mais mística, se tens seguido as nossas lives, caso não tenhas seguido, olha, fica aqui o convite para ver outros vídeos ou outras lives anteriores, tu vais claramente compreender que ela é feita por uma tecnologia de vários pontos. Todos eles muito simples, mas é pela reunião desta grande simplicidade que em conjunto fazem uma maquinaria fenomenal para nosso próprio bem. Então nós temos um foco no coração, ir adentrando cada vez mais em camadas internas do nosso coração. A nossa mente ficar lá, não a mente colada ao mundo das sensações, dos órgãos, dos sentidos, não dominado pelo campo da visão,
Porque cerebralmente nós somos dominados pelo campo da visão, do olfato, do tato, e tomamos impressões da realidade por causa destes sentidos. E esquecemos todos os outros. Mas se em vez disso, em paralelo, a nossa mente se descolar um bocadinho destes órgãos dos sentidos e ficar mais focado no coração, fazendo tudo da mesma maneira, o resultado será completamente diferente. Claro que poderás perguntar, mas como é que isso se faz? Se quiseres saber, vê os vídeos, vai maratonar. Quando abrirmos um novo desafio 7 dias, vem participar. Vais facilmente compreender o que são estas minhas palavras, porque mais uma vez eu digo, não são palavras bonitas. E eu com isso tenho muito orgulho em dizê-lo. Não são palavras bonitas. São palavras feitas de factos. Não apenas por mim, mas por toda a gente que ao longo da história já o comprovou. E isso é que é espetacular nisto. É impressionante. Porque não há coisas novas. O que há, seja lá no que for que estejas a pensar, está cá. Já existe. Em algum momento da história, ele já existiu. E esta via mística sempre existiu. De forma mais ampla e aberta à sociedade. Ou então em períodos em que teve que fechar muito as suas vias de ação, o facto de ser pouco conhecida, também já passou por essas fases. Mas graças a Deus, agora estamos a passar por uma fase de maior expansão. De poder trazer cá para fora este conhecimento, esta via, esta forma de se viver, em que qualquer um tenha interesse, que tenha real interesse, pode desempenhá-lo. Porque não é difícil. Dá é trabalho. Porque a vida é assim. Certo? E por isso, colocar a mente no coração, em camadas cada vez mais internas, é um dos passos. Ter uma fórmula, uma prece, é outro passo. Que não pode ser uma prece qualquer, ou seja, uma fórmula qualquer. E quando digo fórmula, estou a falar uma oração qualquer. Tem que ser uma que seja adaptada a mim, à minha pessoa, ao meu contexto de vida. Porque a oração ou a prece é feita de palavras. E as palavras são som. São uma impressão divina, têm energia quântica. Ou eletromagnética, se quisermos falar em termos científicos. Isso tudo no mundo, no universo, dentro daquela teoria da física quântica das cordas, não é? De que tudo é vibração. Então, as palavras são vibração. O som é vibração. Seja um som apenas dito na mente ou falado, não é? Expressado cá para fora, independentemente disso, ele comporta em si uma carga energética. Não é um carimbo. Por isso, ter uma prece de uma fórmula não vai ter os mesmos resultados que ter uma prece feita de outras palavras. É como uma receita de um bolo. Eu, se quiser fazer um bolo de chocolate, não posso fazer da mesma maneira que faço um bolo de laranja, por exemplo. Ok? E agora, se eu conseguir adicionar a esta componente uma componente de que esta oração, torná-la contínua na nossa mente, ininterrupta, estando constantemente vigilante à presença dessa oração, àquilo que entra e ao que sai das nossas diferentes caixas, da parte física, da parte energética, da parte psíquica e espiritual, isso vai fazer com que toda esta maquinaria mude, fortaleça a nossa musculatura interior do cérebro para ele conseguir ter uma forma de um funcionamento muito mais otimizada. Porque, como é sabido, não é? Nós utilizamos apenas um resquício do potencial do nosso cérebro.
não é? Estima-se dentro da comunidade 7 ideal que nós utilizamos do nosso cérebro. Por que não utilizar mais? O que será que estará para lá desses 10% de utilização? Exatamente, é isso que eu te estou a propor. O que te estou a propor é exatamente isso, é trazer uma otimização das tuas próprias capacidades, fruto deste trabalho que realizas interiormente. Que pressupõe que seja constante, sempre que possível, mas ligado a uma via, com um compromisso, de forma séria, não de brincadeira. Não de querermos brincar aqui aos mestres e aos gurus e aos muito bons e desenvolvidos. Isso não interessa para rigorosamente nada. Para isso brincamos nós no dia a dia, na sociedade, a dizermos que temos a fatiota A ou a fatiota B e que vamos para a empresa A ou para a empresa B. Aqui não. Quando se fala do nosso desenvolvimento pessoal, interior, tudo o resto fica de lado. Tudo o resto fica de fora. O que importa somos nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade, de nos reconhecermos tal como somos. E ponto. Nada mais a acrescentar. Ok? E é isso. Já estamos aqui há mais de uma hora. Acho que ficou bem esclarecido. Mas caso hajam dúvidas, partilha, tá? Escreve nos comentários, faz chegar até nós ou manda por WhatsApp, caso não queiras ver exposta a tua dúvida ou a tua questão ou o teu comentário que seja, partilha connosco pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, aqui pelo Insta ou pelo Facebook ou YouTube, o que quiseres. Teremos todo o gosto em poder ajudar a tua caminhada e se tiveres todo o interesse em vir nesta caminhada para te conhecer a ti própria ou a ti próprio de forma mais verdadeira, vem ter connosco. Nós estamos aqui para poder contribuir com todos aqueles que são verdadeiramente interessados em querer algo mais da própria vida. E agora, gostava de deixar claro, não é, que nós estamos constantemente a falar dos nossos projetos, principalmente do Clube Arcano, porque as pessoas que mais são disponíveis, digamos assim, para uma intelectualidade mais aguçada, ou seja, a sua realidade tal e qual vivem, gostam sempre de racionalizar, de compreender, não é? Têm uma mente mais aguçada para e interrogativa, não é? Mais questionativa sobre aquilo que vai acontecendo. E isso é fabuloso, isso é fantástico. O pior é quando nós não encontramos respostas. E uma pergunta sucede a outra pergunta. E a outra pergunta, e a outra, e a outra, e a outra. E nunca há respostas. E a mente entra neste vício de querer questionar, de querer procurar, de querer buscar e depois não sai da cepa torta, digamos assim. Ou seja, não sai do lugar. Porquê? Porque não encontra respostas. Respostas com sentido, respostas com verdade. Encontra sim meias verdades, meias respostas. E quando assim é, peço desculpa, quando assim é, nós sabemos intuitivamente, de alguma maneira, sem saber que sabemos, mas sabemos, que aquela ainda não chega como resposta. E por isso buscamos mais. E aqui, na Escola da Consciência, nós temos o Clube Arcano. O Clube Arcano é precisamente, a sua existência deve-se precisamente, peço desculpa,
deve-se precisamente, estava eu a dizer, para este tipo de pessoas. E se tu és assim, se te enquadras dentro destas pessoas que têm uma mente questionativa, de uma mente que quer saber mais sobre as coisas, sobre a vida, sobre os componentes esotéricos, simbólicos, iniciáticos, então vem participar connosco neste clube arcano, que é o clube do mistério, do segredo. Não é? Arcano quer dizer segredo, aquilo que está escondido. E por isso são apenas 2 reuniões por mês, nada que ocupe demasiado tempo, mas o tempo que é, não é? 2 vezes por mês, são reuniões quinzenais, sempre online, por isso não precisas de fazer viagens, de despender tempo nem recursos financeiros para viagens, é online. E estás em contacto connosco, com a nossa turma, e todos em conjunto partilhamos o conhecimento, partilhamos sobre diferentes vias, de forma a que as dúvidas possam ser esclarecidas. Fica aqui o convite. Se és uma pessoa dessa índole, se te encontras assim, na busca constante, vem ter connosco, vem participar no Clube Arcano, que vais ver, que vais adorar e vais sentir parte de uma família integrante e acolhedora que te vai fazer muito bem à tua mente e ao teu espírito. No entanto, se não és uma pessoa tanto deste género, mas és uma pessoa com toda a motivação e interesse em querer-se melhorar verdadeiramente, porque está cansada de desafios, está cansada de problemas, está cansada de não conseguir resolver os entraves da sua vida, pois então nós temos o projeto Magnum Opus. O projeto Magnum Opus, nós vamos agora abrir uma nova turma, que será em fevereiro, e acontecerá, é um plano de desenvolvimento pessoal, no qual são 10 meses. São 40 semanas, e aqui o 40 é muito simbólico, é iniciático, porque o 40 está sempre associado a esta componente de transformação, de renovação interior. Não é por acaso que na Bíblia Cristo teve 40 dias no deserto, mas antes de Cristo, Abraão e outros grandes santos tiveram 40 anos aqui, 40 dias neste período ali, nos seus próprios desafios. E nós, de forma a honrar iniciaticamente este período de tempo, criamos este plano, este programa, durante 40 semanas, que são 10 meses, de mentorias, um conjunto de mentorias, de exercícios, de purificações, para que ao longo destes 10 meses tenhas a capacidade e as ferramentas em conjunto connosco, porque tudo é feito por mentorias, para que nunca tenhas que ultrapassar os teus desafios sozinha ou sozinho. Peço desculpa. E consigas, de facto, ao final desse período, olhar para ti própria ou para ti próprio e ver uma nova pessoa, com um novo brilho, uma nova luz, com novos sonhos, com novos horizontes. E isso é fundamental. Por isso as inscrições são até 20 de janeiro e daremos início a 2 de fevereiro até 9 de novembro. São 10 meses. Tens toda a informação, se estás interessado, tens toda a informação no nosso site www.escoladaconsciencia.org. Lá encontras toda a informação sobre este projeto Magnum Opus, no qual nós propomos uma grande reviravolta na tua vida, sempre com a nossa colaboração. Porque nós não queremos que caminhes sozinho nesta senda de autodesenvolvimento e de conhecimento interior. Certo? E é isso.
Uma vez mais, e para finalizar então este direto, esta live, fica aqui o convite. A Masterclass, dia 29 e 30 de dezembro, que irá acontecer aqui através da plataforma Zoom. Se estiveres interessada, entra em contacto connosco, inscreve-te, porque tem que ser por inscrição, apesar de ser gratuita e online, tem que ser por inscrição, para te podermos adicionar na plataforma Zoom, e vem fazer parte desta nossa turma da Masterclass. Vemo-nos por aí e até à próxima.